mais objetivo aí nesse caso do plano de golpe e na expectativa para a conclusão do inquérito da Polícia Federal. O senhor já falou aqui inúmeras vezes que acha que já há instrumentos para isso, já há dados para isso. No entanto, a gente teve essa última operação da Polícia Federal que trouxe aí novidades. Qual é aí a sua expectativa para essa conclusão de hoje e o que deve chegar nas mãos de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, e como ele deve atuar, professor Mairovich? Fabiola, o procurador Gonet tem dois caminhos e só dois caminhos. Ou ele começa a denunciar caso por caso, ou ele junta tudo e faz uma denúncia só, uma acusação só, o que é perigoso, porque desconcentra, se perde provas. A melhor linha é a linha norte-americana, ou seja, caiu determinada apuração, tem elementos, se vai e se denuncia. E depois se vai fazendo assim e se vai em cada uma abastecendo o quê? O que tem numa e serve na outra. Então, essa é a linha norte-americana. O que o procurador Gonet vai fazer, a gente ainda não sabe, só especulações. Ele já tem, e eu disse que ele atuou bem e com cautela, no sentido de ter uma ampla visão. Eu até usei o simbolismo de um mosaico, ou seja, ter toda a situação, a visão. Agora, o que ele vai fazer, evidentemente, é a melhor, deverá escolher a melhor técnica para denunciar. Um bolo só, ou fatiar. É melhor fatiar, porque A, B e C, caso A, caso B, caso C, são três casos onde ele vai poder o quê? Migrar provas de um para o outro. Se ele juntar tudo, ele poderá correr o risco de perder o foco e as pessoas que vão acompanhar também com o passar e o tramitar vagaroso dos processos, vai se perdendo focos, vai se perdendo provas. Interessante, professor Mairovich. Então, o senhor acredita que se fundir tudo isso numa única denúncia enfraquece, então, na sua análise, do ponto de vista jurídico? Porque até o Josias estava comentando isso e o Sakamoto também, né, que há esse bastidor aí de que essa é uma das intenções de Paulo Gonet. O senhor acredita, então, que fundir tudo isso numa denúncia única enfraquece? Num primeiro momento, mostra o conjunto, mas vamos mergulhar para dentro do processo. E a gente tem inúmeros casos, vamos lembrar de Lava Jato, de coisas que se perderam. É muito difícil, num processo com muitas acusações, com muitos fatos, é muito difícil não se perder provas. Volto a afirmar, num sistema americano, norte-americano, que é o contrário do sistema europeu, que é de concentração. No sistema norte-americano, o que se faz? Se começa a pegar uma prova, se levar para o outro processo, mas no processo tem um foco. E o que se trabalha em cima de comprovações de todos os fatos. Então, é muito mais fácil para que não se perca e, evidentemente, para que não escape nada da acusação, é, esse, essa técnica de repartição, de fatiamento. É lógico que não se pode trabalhar estilo Aras, que jogava nisso, né? Jogava tudo para não se provar nada. Não, um procurador com a seriedade de um Gonet, evidentemente, que vai estar muito atento. Mairovich, hoje, ainda nesse quebra-cabeça, tem mais uma vez um depoimento de Mauro Cid. Foi chamado por Alexandre de Moraes, que deve presidir essa audiência, e está aí sendo questionado sobre omissões
em relação até essa última apuração da Polícia Federal e essa operação que revelou a participação de militares e a existência de um plano para executar Lula, Alckmin e Moraes. O senhor acredita que Mauro Cid possa voltar para a cadeia ou não? Como é que o senhor analisa esse depoimento de hoje e o que pode resultar dele? Ele fez um acordo, uma delação premiada. Se ele descumpre, tudo volta ao estado anterior, ou seja, ele volta à prisão. Uma coisa importante, muito importante, eu acabei de enviar para o UOL um artigo sobre isso, é que, pelas apurações, nós temos algo muito mais grave, o que, infelizmente, a nossa legislação não prevê, mas a legislação, o direito internacional público prevê. Direito internacional público, que é o direito da gente. Segundo o direito internacional público, o que a gente nota? A gente está diante de terrorismo de Estado, quando o próprio governante usa o Estado para praticar o terror, ou seja, arregimenta forças especiais, força policial, como foi o caso, usa a própria estrutura do Estado, usa de militares da ativa e da reserva, usa de toda a estrutura do Estado para praticar violência política. Esse é o fio condutor do terrorismo, é a violência política. Quando a violência político-ideológica é praticado pelo governo, nós estamos diante de terrorismo de Estado. Perante o direito internacional, essa atuação, uma vez comprovada, mas pelo que existe no inquérito, nós estamos frente a terrorismo de Estado perpetrado por Bolsonaro. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo e já voltamos. Estamos com novidades aí na TV também. Quem está conosco na Sky, canal 88. Sigo aqui pelo nosso YouTube e eu até queria entrar num outro ponto aqui que tem a ver com Flávio Bolsonaro. Eu já até cheguei a falar isso na hora que ele falou sobre isso com o professor Walter Mairovski, se não me engano foi na própria terça-feira. Mas tem mais repercussão desse caso. Eu queria abrir aqui na tela a reportagem falando sobre o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro diz que não é crime pensar em matar alguém. E até essa reportagem é muito interessante porque ela traz aí a explicação para isso. Explicação que vem de juristas, como a Beatriz Colim, advogada criminalista, que diz que é responsabilidade criminal por homicídio tentado apenas quando são identificados que atos preparatórios, período entre a ideia e a execução, já estejam sendo executados pelos agentes criminosos. Diz ela, caso o plano não tenha sido iniciado pelos indivíduos, estes não poderão ser imputados sequer na modalidade tentada, uma vez que no Brasil não se permite criminalizar atos preparatórios ao delito. O ministro Gilmar Mendes rebateu o senador. Ele afirmou que o plano dos militares não pode ser lido como mera cogitação, mas sim como um plano de preparação e execução. Ele diz a mera cogitação, em princípio, não é punível. No entanto, atos preparatórios se confundem com a execução. E se tratando de crimes contra a segurança de Estado e nacional, a legislação muitas vezes é mais severa quanto a isso. Então, ele diz que estamos aí analisando um plano de preparação e execução. Ministério Público, PGR e STF terão que analisar esses elementos que estão sendo apresentados justamente para entender isso. A pergunta é muito direta, professor Mairovski. É verdade ou não que pensar em um crime, né, não é um crime? Não é crime pensar em matar alguém? Isso é verdade ou não? Isso não pode ser pego isoladamente, porque se a gente pegar, e o Flávio Bolsonaro faltou na aula, tá? Como eu já disse na terça-feira, quando ele veio com essa estultice. Se a gente pegar o fato criminoso,
o fato criminoso, todos os criminalistas dizem isso. Tem um caminho, eles chamam intercriminis. Começa com a cogitação. O sujeito pensa, por exemplo, eu vou matar o meu vizinho João. É uma cogitação. Ele pode cogitar isso, mas a cogitação é a imaginação, é livre. Mas o caminho do crime passa, inicia com a cogitação, depois vai para os atos preparatórios. Então, eu vou matar meu vizinho, vou sair, porque eu não tenho armas para comprar um revólver, uma munição, vou fazer um curso de tiro para não errar. Isso são todos atos preparatórios. Então, cogitação, atos preparatórios, aí nós temos o início da execução e depois a consumação ou não. Então, vamos ao caso concreto, e como eu disse na terça-feira, logo que o besteirol do Flávio, senador, foi dito, veja, o que está claro, evidente pela prova, é que se iniciou uma execução. Se vamos pegar alguns exemplos, e nessa matéria que eu escrevi, eu especifico melhor e que vai ser publicado no UOL. Então, vamos lá, veja bem, alguém estava pronto para atirar no Moraes ou sequestrar o Moraes, isso não se realizou e depois não foi pela vontade dessa pessoa, não foi pelo plano, mas por algo que ainda a gente não sabe, se a sessão do Supremo atrasou, se Moraes foi para São Paulo. Mas vejam, o que acontecia lá dentro? O ajudante de ordens, o Mauro Cid, ele preparava, ele se comunicava, ele participava das reuniões, teve reunião na casa do vice-presidente, a tropa de elite foi acionada, saiu para a ação. Veja, isso chama-se no direito penal início de execução. Então, o Flávio Bolsonaro, no iter criminis, no caminho do crime, ele parou na cogitação. Então, evidentemente, ele deve ter perdido a aula. Ele esqueceu que existem outros caminhos caracterizadores. E, no caso, está bastante claro, pelos inúmeros exemplos, até minutas foram feitas, preparadas, se saiu, mas o ponto é que houve terrorismo de Estado à luz do direito internacional. O que o próprio governo praticou terrorismo, iniciando execução, não foi mera cogitação, não é exercício de pensamento, ainda que se possa falar com alguém, não. Não é cogitação. Cogitação é a primeira fase, a fase inicial. Nós tivemos atos preparatórios de monte. Atenção, uma montanha de atos preparatórios e início de execução. Portanto, o que está fazendo o Flávio Bolsonaro? Um mero esperneio. Da mesma maneira que fez o Salles aí na entrevista, quando disse que, olha, de ter o Bolsonaro, que pode ter, então prevaricou porque ficou quieto. Então, vejam que eles estão num linguajar futebolístico, Josias, Sakamoto, Raquel que está chegando, o que está acontecendo? Eles estão batendo cabeça. Isso explica aquilo que o Josias e o Sakamoto falaram, e você ressaltou, Fabiola, o que é um silêncio. Desde terça-feira há um silêncio. Então, nós tivemos já duas batidas de cabeça, uma do Flávio Bolsonaro e outra do Salles. Não tem o que dizer, a não ser, evidentemente, de tentar minimizar e inventar teses malucas como essa de mera cogitação. Ninguém é idiota, né? Para quem está na TV, intervalo. Aqui no YouTube a gente segue. Professor Walter Mairov, te agradeço demais sua participação hoje aqui. Um beijo, bom trabalho, bom restinho de semana.